Olá, que a paz e o amor do nosso Mestre nos envolva, nos fortaleça e permaneça entre nós. A nossa reflexão de hoje está em um trecho do Evangelho de João, capítulo 15. Nesse capítulo, Jesus nos conta a parábola da videira, onde ele se identifica como a videira verdadeira e nós, seus seguidores, os ramos da videira. Ele nos diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. São palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Então Jesus é a videira e nós os ramos da videira. E Deus? Deus é o lavrador, é aquele que cuida da videira, podando os ramos para que produzam bons frutos e cortando aqueles ramos que não dão frutos. Qual o significado dessas palavras de Jesus sobre a videira verdadeira? Como podemos produzir bons frutos? Nesta parábola, Jesus traz a imagem de uma videira que é composta por ramos e pelos cachos de uva. Porém, as uvas não vêm diretamente da raiz da videira, mas sim vêm dos seus ramos. A figura da videira é um símbolo perfeito para nós entendermos o quanto é importante estarmos ligados a Deus e a Jesus. Na época de Jesus, a videira era considerada como a mais nobre das plantas. Quando o Mestre Jesus nos diz: Eu sou a videira e vós são os ramos, ele nos deixa claro que a ligação dos ramos com a videira representa a relação que podemos ter com Deus através de Jesus, seu Filho, e de seus ensinamentos. Jesus é a videira, fonte da vida espiritual e base para a nossa vida cristã. Deus é o agricultor, é aquele que cultiva a videira, podando e cuidando dos seus ramos. E nós somos os ramos. Portanto, unidos a Jesus, nós com certeza produziremos bons frutos. Bons frutos aqui significa a prática do bem, o amor ao próximo, o perdão, a tolerância, a gratidão. Então, essa ligação é assim: nós somos os ramos, Jesus é a videira e Deus é aquele que cuida, o agricultor. Fazendo uma comparação com a nossa vida, nos dias de hoje, nós podemos entender o quanto é importante para nós seguir e principalmente colocar em prática os conselhos e os ensinamentos do Mestre. Assim como um ramo separado da videira não pode produzir frutos, nós, isolados de Jesus e de seu Evangelho, não conseguimos a nossa evolução e o nosso progresso espiritual. Ao passo que, permanecendo em Jesus, produziremos bons frutos, seremos úteis e trabalhando sempre para a nossa reforma íntima, tão necessária para a nossa vida, para o nosso aprendizado a caminho da felicidade plena, que é o objetivo de todos nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico Xavier, na lição 55, As Varas da Videira, Emmanuel nos diz que Jesus é o bem e o amor do princípio, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e os seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Quando seguimos Jesus,
nós nos dispomos à ação de Deus, que é um Pai de amor, é nosso Pai Criador, fonte da nossa vida, que nos deu essa imensa família universal, porque afinal de contas sabemos que em Deus somos todos irmãos espiritualmente falando. Seguindo os ensinamentos do Mestre, nós realizamos em nós um processo de evolução, pois tomamos consciência dos nossos atos, das nossas atitudes, e através do nosso autoconhecimento, nós olhamos para dentro de nós e procuramos melhorar o que for preciso. Por isso é necessário passarmos por podas, como as árvores. Precisamos eliminar em nós tudo aquilo que impede o nosso crescimento, como na parábola, impede que possamos dar bons frutos. Essas podas, elas podem ser comparadas às dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. São os desafios do nosso cotidiano. Muitas vezes essas podas são dolorosas, são difíceis de nós passarmos por elas, mas elas são necessárias porque servem como alavanca para o nosso amadurecimento e progresso. Elas nos ajudam a seguir em frente, de cabeça erguida. E como é bom quando conseguimos superar os nossos desafios, olhamos para trás, saímos vitoriosos e, claro, mais fortalecidos. Assim como as árvores que ficam mais fortes quando recebem a poda, quando recebem o adubo e frutificam, também se faz necessária em nós essa poda, para que possamos evoluir, permitindo o nosso crescimento, cada vez mais fortalecidos, transformados e dando bons frutos. Evoluir requer uma constante necessidade de mudança, requer abandono de velhos costumes e hábitos, ou seja, tudo aquilo que nos afasta dos ensinamentos do Mestre Jesus. Uma grande transformação começa com pequenas mudanças diárias, porém constantes. Devagarinho, nós vamos eliminando defeitos, imperfeições e vamos adquirindo qualidades e virtudes. Olha aí os bons frutos. Assim como nas árvores, as folhas caem, depois renascem, dando flores e frutos. Nós também, através das nossas mudanças, vamos nos fortalecendo cada vez mais, adquirindo novas virtudes e nos melhorando a cada dia. Trazendo a parábola para os dias de hoje, em termos práticos, ela nos ensina sobre a importância de buscarmos uma relação íntima com Jesus, seguindo seus exemplos e ensinamentos e praticando o que ele veio nos ensinar: o amor, a caridade ao próximo. Cabe a nós permitir que Deus nos molde e nos corrija, que faça em nós a poda necessária para que possamos crescer e produzir bons frutos. Assim, podemos concluir que a parábola da videira é um convite para a nossa comunhão com Deus e com Jesus. É um chamado para permanecermos com eles. Basta aceitarmos esse convite para a vida abundante e feliz que essa comunhão nos oferece. Lembrando sempre, queridos amigos, a importância de seguirmos nosso Divino Mestre Jesus e seus ensinamentos, que são como a seiva nutritiva para darmos bons frutos. Pensemos nisso e, principalmente, sejamos gratos por esse convite tão especial que Jesus nos faz. Afinal, queremos ser os ramos saudáveis e fortes, não é mesmo? Que assim seja, graças a Deus.